Eu sou Bob Jackson, um homem humilde. Tudo o que sonhei foi uma vida sem problemas, com uma esposa querida, filhos e um lar aconchegante. Agora dirijo um Ford F-150, um legado querido de meu falecido pai, que ele me legou há 10 anos. Já naquela época o carro já tinha 15 anos. Meu pai, carpinteiro e fazendeiro profissional, e minha mãe, que trabalhava como empregada doméstica no Hotel Route 66, nos arredores de Bells, Tennessee, me criaram nesta cidade incomum. Crescer em Bells me permitiu vivenciar a essência da vida típica de uma cidade pequena. Bells era tão pequeno que quando você encontrava a placa Welcome to Bells, podia ver a inscrição no verso. Obrigado pela visita. Tive a oportunidade de frequentar escolas de ensino fundamental, médio e o Bells Mini Market localizado no mesmo prédio. Durante todos esses anos fui conhecido pelo apelido de Beijo e, felizmente, a presença de minha irmã Carrie me protegeu dos ataques de agressores. Isto se deveu principalmente às suas ligações com um bandido local, o que tornou seu irmão inacessível a todos os desordeiros. Não importa o que aconteça, meu objetivo sempre foi uma vida simples. A escola era bastante tolerável, eu tinha um pequeno círculo de amigos, uma namorada e um carro modesto que me servia de transporte. Talvez fosse a altura de pensar em afiná-lo, mas o meu verdadeiro talento era a caça, na qual me destacava. A partir do momento em que aprendi a andar, ou melhor, a tropeçar desajeitadamente, percebi que estava segurando uma arma nas mãos. Claro, era apenas uma pistola com rolha, mas despertou meu interesse. Portanto, quando um recrutador do exército veio para nossa pequena cidade, percebi em meu coração que esta era a minha chance de realizar meu sonho de me tornar um guarda florestal do exército. Meu pai pode não ter ficado entusiasmado com minha decisão, mas entendeu como era importante seguir seu próprio caminho na vida. Portanto, depois de terminar o ensino médio, entrei com prazer no exército. Meu local de serviço era uma base em Bragg, Carolina do Norte, local que logo se tornou tanto uma base de treinamento quanto um lar para mim. Mas quando apareci pela primeira vez diante do sargento, suas palavras me cortaram como uma faca. Volte para o ônibus e vá para casa, ele latiu. Ele parecia pensar que a escola de guarda florestal era exclusivamente para adultos, não para meninos como eu. Eu tinha pouco mais de 170 centímetros de altura e não pesava muito, mas isso não me incomodava. Há muito tempo eu estava acostumado a ser subestimado, mas tudo mudou depois daquela primeira noite em campo, quando o sargento percebeu seu erro. Ele não me subestimou mais. Por vontade do destino, foi o sargento que estava na frente do cano do meu M60. Já era tarde da noite, 3 horas da manhã, e só eu descobri a movimentação do sargento na mata. No processo de estudar na escola de guarda-parques, superei todas as expectativas e me tornei o melhor aluno da minha turma. Não pude deixar de me sentir imensamente orgulhoso por saber que deixei meus pais realmente orgulhosos de mim. Quando meu período de serviço militar estava chegando ao fim, enfrentei muitas tarefas difíceis que me fizeram pensar nas impressões que recebi, mas decidi guardar esses pensamentos para mim e não compartilhá-los com ninguém. No meu último emprego, dediquei meu tempo livre para me formar em contabilidade, durante o qual conheci uma pessoa encantadora chamada Brenda. Ela tinha uma aparência deslumbrante, cabelos loiros e olhos castanhos hipnotizantes. Sua presença não poderia deixar de atrair a atenção onde quer que ela fosse. Percebendo sua atratividade, a marca recebia constantemente ofertas tentadoras. Mas Brenda tinha suas próprias preferências na escolha de um homem calmo, equilibrado e, o mais importante, facilmente controlável. Quando Brenda me conheceu, percebeu imediatamente que eu era ideal para essas necessidades. O único problema é que eu sabia perfeitamente que ela era demais para mim e me comportei de acordo. Sempre que Brenda sorria para mim, eu rapidamente desviava o olhar. Se ela se aproximasse de mim, eu saía rapidamente. Finalmente chegou o dia em que eu estava esperando na capela de Sermas. Brenda me notou e percebeu que precisava agir rapidamente para me pegar antes que eu a notasse. Quando Brenda se sentou no banco atrás de mim, esperei sua presença e rapidamente me virei para encará-la. Sim, como eu posso te ajudar? Eu perguntei, pegando-a desprevenida. Sua surpresa foi rapidamente substituída por um sorriso caloroso, que fez meu coração derreter instantaneamente.
Nossa história de amor começou com essa comunicação simples. A partir daquele momento nos tornamos um casal, inseparáveis e profundamente ligados um ao outro. Quando apresentei a marca à minha família, eles ficaram absolutamente encantados. Suas conquistas falaram muito. Ela obteve um MBA, ficou em primeiro lugar na turma e era fluente em 4 idiomas. Toda a cidade de Bells nunca deixou de se surpreender por eu ter tido uma sorte tão incrível. Deve-se notar que Bells é uma cidade pequena onde todos sabem dos assuntos de todos. A população era de aproximadamente 225 pessoas. Meu pai ficou feliz por mim, mas ao mesmo tempo deu conselhos. Tenha cuidado em seu relacionamento com uma mulher como ela. Ele enfatizou que é preciso apreciá-la e amá-la como ela merece, mas ao mesmo tempo manter o respeito próprio e não tolerar o desrespeito. Ele me aconselhou a encontrar um equilíbrio entre satisfazer seus desejos e não dar a ela tudo o que ela deseja. Talvez em alguns casos eu tenha que ser firme e dizer não. Naquele dia, fiz um juramento a meu pai e permaneci fiel às minhas promessas. O tempo parecia passar rápido e não percebi como 10 anos passaram. Eu estava envolvido em um negócio de auditoria bem-sucedido e Brenda ocupava o cargo de gerente de vendas de nível médio em um supermercado respeitável. Não tendo filhos, éramos um verdadeiro exemplo de casal harmonioso. Do meu ponto de vista, tudo estava indo da melhor maneira possível. Após concluir a auditoria na fábrica do cliente, resolvi surpreender a Brenda e convidá-la para almoçar. Esta foi a minha primeira visita ao seu escritório, pois sempre respeitei o seu espaço profissional e nunca quis atrapalhar o seu trabalho. Da mesma forma, Brenda nunca sentiu necessidade de me ligar enquanto estava no escritório. Quando ela se atrasava, ela me ligava ou deixava uma mensagem em casa para me avisar. Tendo finalmente descoberto onde ficava o escritório de Brenda, fui até a mesa de sua secretária, que ficava fora do escritório, no corredor. Quando parei em frente à mesa, a secretária de Brenda perguntou: "Quem é você?" Respondi rapidamente: "Sou marido da Brenda." Ela riu e disse: "Vá embora." O marido de Brenda é um loiro alto e atraente, com 1,90 m de altura, e trabalha no andar de cima. "Você poderia incomodar a Sra. Jackson neste momento?" Perguntei. "Acho que podemos resolver esse mal-entendido", eu disse, mas minhas palavras foram ignoradas, pois a secretária contatou rapidamente os guardas. Os seguranças que chegaram imediatamente me agarraram e começaram a me tirar da sala. Naquele momento, Brenda saiu de seu escritório, sem prestar atenção ao fato de seu cônjuge legal ter sido confundido com algum tipo de anormal, e se viu nos braços do mesmo homem descrito pela secretária. Brenda congelou de perplexidade, mas em silêncio e imóvel observou-me ser levado embora. Ela não tinha ideia de que eu acabaria revelando seu relacionamento secreto com seu namorado, John. Brenda e Don enganaram com sucesso a todos no trabalho, considerando-se um casal. Tudo saiu do controle. Imediatamente depois de ser retirado do prédio, corri imediatamente para meu modesto apartamento para arrumar minhas coisas primeiro. O peso da gravidade da situação me esmagou, mas não pude negar a mim mesmo a minha natureza pragmática. No fundo, eu sabia que o caso de Brenda não era passageiro. Se, segundo seus colegas, ela era casada com esse homem, então o relacionamento ilícito deles deveria ter durado bastante tempo. No caminho de volta para casa, o telefone me assustou com seu toque contínuo. Olhando o identificador de chamadas, vi que era o celular de Brenda. Uma mistura de emoções tomou conta de mim, mas decidi ignorar a ligação, deixando-a tocar sem parar. A frustração cresceu e joguei o aparelho pela janela do carro, na esperança de me livrar de sua presença irritante. Quando cheguei ao meu modesto apartamento, o caos na minha cabeça refletia a desordem do apartamento. Quando comecei a arrumar minhas coisas e refletir, finalmente me dei conta por que Brenda nunca quis ter filhos, pelo menos comigo. Percebi isso com tristeza, mas isso não mudou a situação. Brenda me fez papel de bobo e eu não aguentei. Você consegue imaginar isso? A secretária de Brenda informou-a com um toque de diversão que um homem comum se aproximou dela e declarou descaradamente que era seu marido. Sério, esse cara provavelmente estava apenas delirando. Todos riram só de pensar que Brenda estava envolvida com alguém como eu. Estou perdido.
Não quero me gabar, mas honestamente, só nos meus sonhos mais loucos Brenda concordaria comigo. Brenda de repente percebeu que sempre se considerou superior a mim. Afinal, sempre me considerei uma pessoa simples que cumpriu o seu destino. Brenda finalizou antes do final do expediente e foi para casa, sem saber o que fazer a seguir. Ela cometeu um erro e agora eu sabia a verdade. Mas ela tinha certeza de que eu iria querer ouvi-la e pensou que poderia inventar uma mentira em que eu acreditaria. Chegando em casa, Brenda percebeu que meu carro estava estacionado no local de costume. Abrindo a porta, ela me chamou, mas não houve resposta, apenas silêncio. Brenda procurou por toda a casa, mas não me encontrei em lugar nenhum. Mas Brenda permaneceu calma e não derramou uma lágrima. Ela não sentiu a necessidade de insistir nisso. Do ponto de vista dela, cumpri meu destino e agora ela está pronta para seguir em frente. Surpreendentemente, ela se sentiu aliviada por não ter que me explicar a real situação. Mais 2 semanas se passaram e Brenda almoçou com Dom, seu colega, que era como se fosse seu marido, junto com vários vice-presidentes da empresa. De repente, um homem vestido de garçom se aproximou dela. O homem se apresentou e perguntou: "Você é Brenda Jackson?" Ela respondeu sem muita excitação, mas a curiosidade não a abandonou. O homem entregou-lhe o pacote e disse simplesmente: "Você foi atendida." O rosto de Brenda ficou vermelho de vergonha. Ela rapidamente pegou o envelope e correu para o banheiro feminino. Ela estava fora de si de raiva por causa da rapidez com que consegui. A audácia com que serviu na frente de todos durante o jantar foi simplesmente enfurecedora. Quando Brenda voltou do banheiro, ficou aliviada ao perceber que Dom havia conseguido resolver a situação. Ele informou aos vice-presidentes que se tratava apenas de um caso de seguro, salvando-a de mais humilhações. Brenda ficou grata pela presença de Dom. 3 meses depois, Brenda estava sentada no escritório do advogado estudando os papéis do divórcio. Ela não perguntou nada a ele, mas a própria Brenda se deparou com fatos desagradáveis. Pelas explicações do advogado, soube-se que eu havia vendido com sucesso minha empresa, na qual Brand estava interessado. Naturalmente, Brenda exigiu saber a identidade do comprador, ao que meu advogado respondeu calmamente: era Carrie, a irmã do menino. Surpresa, Brenda perguntou a que preço a empresa foi vendida, ao que ele também respondeu calmamente: ela pagou $2. Então ele prometeu a Brenda que ela receberia sua parte pelo correio assim que o divórcio fosse finalizado e, ao mesmo tempo, um sorriso maroto apareceu em seu rosto. Confusa e ofendida, Brenda recorreu ao seu advogado, perguntando como eu poderia fazer isso, pois a empresa é considerada bem comum, o que lhe dá direito à metade. Decepcionada, ela começou a gritar e perguntar como eu poderia fazer isso com ela. "Por que ele não está aqui?" Ela perguntou insistentemente, cada vez mais alto. Meu advogado olhou para ela alegremente e sorriu. Então ele pegou sua pasta, entregou o cartão de visita ao advogado dela e saiu rapidamente do escritório. Enquanto isso, voltei para a casa do meu falecido pai em Bela e comecei a discutir com ele uma possível oferta imobiliária. Após a morte do meu pai, a fazenda passou a ser propriedade conjunta de Carrie e eu. Houve rumores sobre os planos da Nissan de abrir uma fábrica no Tennessee. Durante a conversa comigo, o vice-presidente responsável pelo desenvolvimento da Nissan demonstrou interesse em construir uma fábrica em nosso território com Carrie e Bells. Nossa fazenda com área de pouco mais de 200 hectares se adequava bastante aos critérios de tamanho desejados pela Nissan. Além disso, a conveniente proximidade da autoestrada, bem como a presença de uma linha ferroviária existente num dos lados, tornaram este local ideal. Todos os moradores da cidade compreenderam a importância desta oportunidade, pois a criação pela Nissan de uma nova fábrica de montagem em Bells atrairá inevitavelmente outras empresas para esta área. Carrie e eu chegamos a uma opinião mútua sobre um acordo no valor de $35 milhões, que decidimos dividir entre nós. Além disso, a Nissan assinou um contrato de 6 anos com a Carrie para prestação de serviços de consultoria. Depois que o negócio do terreno foi concluído e o vice-presidente me perguntou sobre meus planos futuros após a venda do negócio, eu disse a ele que realmente não tinha pensado no meu futuro imediato. Ao que ele me disse que, como parte do processo de verificação,
a Nissan realizou uma verificação completa, incluindo a verificação da minha biografia. Gostaríamos de saber se você gostaria de assumir o cargo de novo chefe de contabilidade da fábrica. Foi inesperado. Estou muito surpreso com esta oportunidade. Naturalmente, preciso estudar cuidadosamente todo o pacote de documentos que a Nissan oferece. No entanto, inicialmente, estou inclinado a concordar. Sim, eu concordei. Neste momento, Brenda e Dom receberam informações sobre os planos da Nissan de construir uma fábrica em Bells. Brenda e Dom se imaginavam um casal influente em Bells. Mas para que isso se tornasse realidade, Brenda precisava concluir o divórcio. Ela decidiu concordar com meu acordo e acelerar o processo de divórcio. Ela pediu ao seu advogado que acelerasse o julgamento e, em 45 dias, Brenda e eu estávamos separados judicialmente. Pouco depois de o divórcio ser finalizado, Brenda se casou com Dom em uma cerimônia íntima em uma capela de casamento em Las Vegas. Rumores sobre isso chegaram até mim através de canais não oficiais, e embora eu não aprovasse, optei por permanecer em silêncio. Entretanto, comecei a trabalhar na recém-criada fábrica da Nissan, dando 110%. A alta administração rapidamente apreciou minhas habilidades. Antes que eu percebesse, eu já estava subindo na hierarquia corporativa. Após o divórcio, alcancei sucesso tanto pessoal quanto profissionalmente. Tive sucesso em minha função como vice-presidente de Finanças e Administração, que agora incluía a supervisão do Departamento de Recursos Humanos. A nossa relação profissional com Henry Mizagi, um experiente funcionário da Nissan e vice-presidente executivo para a região, desenvolveu-se com sucesso. Henry apreciava meu estilo direto de gestão e nosso relacionamento ficou ainda mais forte porque havia um profundo sentimento de respeito e amizade entre nós. Quando Henry pediu uma reunião em seu escritório, não entendi muito bem o propósito. Para minha surpresa, Henry me contou que a Nissan havia adquirido uma rede de lojas de departamentos localizada ao lado da Bells para continuar seu trabalho e alcançar o sucesso. Henry me deu mais detalhes e me orientou a avaliar o negócio adquirido, dando especial atenção ao quadro de funcionários da matriz e à sua folha de pagamento. Quando voltei ao meu escritório, comecei a fazer uma extensa análise com base nas informações recebidas. Em seguida, foram elaboradas uma série de recomendações que seriam apresentadas a Henry e continham as medidas necessárias para combater a crise financeira. No final, ficou claro que, para travar as perdas financeiras em curso, é necessário despedir cerca de 10% dos quadros dirigentes e quase 15% da força de trabalho. Depois que Henry recebeu o plano que propus, era hora de dar essa triste notícia à equipe administrativa. Todos os gestores foram reunidos em um local especialmente designado, onde foram colocadas cadeiras dobráveis para sua comodidade. Na frente havia 2 grandes mesas de cada lado do pódio. Brenda e Dom queriam conversar a sós com Henry antes que se espalhasse a notícia da reorganização. Mas Henry pediu que esperassem minha chegada sem mencionar meu sobrenome. Quando de repente entrei na sala, o ex-marido de Brenda, Brenda e Dom, ficaram chocados. A surpresa em seus rostos não passou despercebida por Henry. Em resposta, Henry trocou casualmente algumas palavras comigo em japonês. Sorri e respondi em japonês também, deixando Brenda sem saber o meu conhecimento do idioma. Apesar de ser considerado um simplório, tive algumas surpresas inesperadas na manga. Ela voltou à realidade e percebeu a gravidade da situação. O facto de ter comunicado com a equipe de gestão enviada pela Nissan Japão e ter falado na sua língua nativa foi um sinal claro de que algo estava errado. Esse sentimento impressionou muito Brenda e Dom. Henry, nosso colega, me apresentou aos gerentes reunidos como chefe de administração responsável pelo departamento de RH e pela contabilidade. Brenda ficou ali sentada completamente confusa. As perguntas giravam na minha cabeça. Quando essa transição aconteceu? Quando me tornei o principal? E o mais importante, onde ela estava quando tudo isso estava acontecendo? Ah, sim, ela estava ocupada com Dom, absorta em seus próprios assuntos. Perdida em seus pensamentos, Brenda estava tão imersa em pensamentos que Dom teve que cutucá-la para chamar sua atenção de volta. Naquele momento, Brenda voltou à realidade, percebendo a gravidade da situação que se desenrolava à sua frente.
Expliquei os motivos da falta de indenizações para Brenda, Dom e outros gerentes de nível médio demitidos. Esta descoberta foi um choque para eles porque sabiam que os proprietários e a gestão de topo receberam benefícios financeiros significativos, conhecidos como paraquedas dourados, quando venderam a empresa à Nissan. Infelizmente, a empresa tinha esgotado seus fundos e a Nissan foi forçada a injetar quantidades significativas de capital apenas para manter a produção. Assim, os gestores demitidos só podiam contar com uma assistência mínima sob a forma de subsídio de desemprego estatal, que era muito escasso. Além disso, informei os gestores sobre as próximas demissões e contei-lhes sobre a nossa decisão, tomada por Henry e por mim, de cortar 25% dos gestores intermédios em vez de reduzir o pessoal. Ao final da minha fala, Henry disse que o departamento de RH fará reuniões individuais com cada gestor para definir quem permanecerá na empresa. Fomos informados que as entrevistas serão agendadas e o local será divulgado com antecedência. Quando eu estava saindo, Brenda tentou chamar minha atenção, mas eu a ignorei e continuei a conversa com Henry, completamente alheio à sua presença. Dom virou-se para Brenda e expressou sua perplexidade. Isto é uma demissão na Views Estate, disse ele. Brenda, com uma expressão preocupada no rosto, respondeu, sim, isso significa que eles podem nos demitir por qualquer motivo ou sem motivo algum. Dom olhou para Brenda, intrigado com a falta de compreensão dela sobre o negócio. Ele pensou por um momento antes de se dirigir a ela. Brenda, você precisa encontrar um jeito de reconquistar o favor dos caras da vila. Brenda olhou para ele incrédula e perguntou, e como exatamente você sugere que eu faça isso? Eu tenho que descobrir essa situação? Eu não tenho certeza. Foi você quem o enganou, então é seu dever corrigir a situação. Além disso, se necessário, tome medidas extremas. Não deveria ser um grande problema para você, porque você o traiu por muitos anos enquanto era casado. Por favor, entenda a gravidade da nossa situação. Temos uma hipoteca da casa e contas a pagar. Se um de nós perder o emprego, teremos sérios problemas financeiros. Para piorar a situação, não receberemos nem a indenização prometida. É realmente terrível. Brenda olhou para Dom, mas não disse nada. Foi mais um momento em que Brenda se sentiu humilhada. Ao longo dos anos de sua vida de casado, Dom muitas vezes usou a esposa para seus próprios propósitos, tratando-a como uma mercadoria quando precisava de alguém para implementar seus planos de ganhar dinheiro. Além disso, Dom a usou para satisfazer seus próprios desejos íntimos, ignorando a opinião dela e tratando-a como se pertencesse a ele. Como resultado, Brenda e Dom marcaram um encontro para aquela noite. Seguindo as instruções, eles chegaram a uma espaçosa fazenda de 25 acres. Chegando ao rancho, Brenda e Dom viram que seu dono, Henry, devia ser incrivelmente rico. Eles começaram a tocar a campainha. A porta se abriu e eles foram recebidos por uma encantadora beleza sulista. Saudações, disse ela, e o ar encheu-se com seu encantador sotaque sulista. Meu nome é Pan. Entre e sinta-se em casa. Uma vez lá dentro, ficaram imediatamente encantados com a imagem que se abriu diante deles. A casa lembrava uma daquelas luxuosas mansões que passam na televisão. Indo mais longe, notaram que seus colegas inspecionavam alegremente a sala. Risos e emoção tomaram conta porque muitas pessoas sabiam que aquele encontro marcava o fim do seu trabalho na empresa. Mas hoje foi feriado, momento de aproveitar o momento. O aroma tentador do churrasco pairava pelos corredores, complementando a atmosfera festiva. Brenda e Dom imediatamente notaram Henry e foram em sua direção. Brenda expressou sua admiração dizendo, Senhor, sua casa é simplesmente magnífica. Henry sorriu com o elogio dela, mas imediatamente os corrigiu. Ah, não, esta não é minha casa. Naquele momento, aproximei-me deles, e após um breve olhar na direção deles, voltei a falar com Henry em japonês. Brenda estava cada vez mais preocupada, pois parecia que eu nem notava a presença dela. Sentindo-se um pouco ofendida pela minha descortesia, Brenda perguntou, Bob, o que você acabou de dizer? Brenda perguntou minha opinião sobre a casa, duvidando que ela me pertencesse porque claramente não poderia ser minha. Henry, sorrindo maliciosamente, disse que a casa realmente me pertence. Naquele momento Pan veio até nós.
Ela me disse para pedir a Jeff que trouxesse mais 30 garrafas de vinho e 5 caixas de cerveja da adega. Concordei e fui até o interfone para dar as instruções necessárias. Henry observou: "Você realmente renovou a casa lindamente." Pan respondeu com gratidão ao elogio de Henry. "Muito obrigado, Henry. Sua gentileza é muito valiosa." Curioso, Henry perguntou sobre a piscina recém-instalada e Pan e Henry foram até ele. Brenda e Don o seguiram, intrigados com o que estava acontecendo. Quando saíram, ficaram maravilhados com o que viram. Na frente deles havia uma piscina localizada em uma gruta, um milagre impressionante de tamanho enorme. Henry perguntou com tato sobre o valor da casa, prefixando sua pergunta com um tom suave. Pan respondeu honestamente: "Vale cerca de 4 milhões de dólares. Carrie mora em uma casa que custa cerca de 2 milhões de dólares. Aliás, se falarmos da Carrie, como ela está? Recentemente, ela deu à luz outro filho, e este bebê é simplesmente adorável. Cada vez que vejo o bebê de Carrie, digo a Bob que também deveríamos pensar em constituir família." Coincidentemente, cheguei bem a tempo de ouvir o comentário dela. Brincando, dei um tapinha nas costas dela e disse: "Não se preocupe, querida, em breve estaremos aumentando nossa família, enquanto isso vamos nos concentrar em passar o resto da noite juntos." Don tomou uma decisão estúpida ao entrar em contato com a esposa de um homem ciumento, o que gerou sérias consequências para ele. Não admira que Don tenha tido uma noite terrível. Como resultado, Brenda e Don estavam na lista de funcionários demitidos. No final, Pan realizou seu desejo tão esperado, deu à luz 2 meninas gêmeas. E alguns anos depois tivemos um filho que se parecia muito comigo. Um ano depois, Don e Brenda se separaram e se divorciaram. Certa noite, Don voltou para casa acompanhado de vários colegas de trabalho. Sem saber disso, Brenda ouviu Don descrevendo-a como uma pessoa sacanagem quando se conheceram. Na manhã seguinte, Don percebeu que Brenda havia saído, deixando um bilhete que dizia: "Eu escolhi a mim mesmo, não você." Don, indiferente aos cuidados de Brenda, sempre a percebeu como nada mais que um objeto de prazeres íntimos e nada mais que uma mulher corrupta. Tragicamente, um mês depois, Don foi encontrado morto em sua cama. Os resultados dos testes mostraram que ele era HIV positivo. Enquanto isso, Brenda vivia na pobreza com outro homem presunçoso e agressivo. Sua vida se transformou em um verdadeiro horror. Segundo minha irmã, que muitas vezes via Brenda no supermercado trabalhando como caixa, ela estava péssima. Carrie disse que Brenda tem hematomas no rosto e nas mãos. Ela disse que estava claro que minha ex-mulher foi vítima de violência doméstica. Mas eu não queria ouvir e saber de tudo isso, porque essa mulher morreu por mim e eu não senti pena dela. Ela mesma deu um passo em direção a uma vida tão terrível. Carrie sempre me falava sobre a marca, mas eu sempre pedia a ela que não me lembrasse dessa pessoa. Minha irmã é muito gentil e sentiu pena da minha ex-mulher. Um dia minha irmã me ligou novamente e ela estava chorando muito. Carrie disse que Brenda precisava de ajuda, que ela estava em péssimo estado. O homem com quem ela vivia espancou-a severamente e infligiu-lhe ferimentos graves e agora Brenda não consegue mover-se de forma independente nem sequer sentar-se. Após o espancamento brutal, ela ficou incapacitada e sozinha, sem qualquer apoio. E talvez você me considere uma pessoa cruel, mas não sinto pena dessa mulher mentirosa e dúbia. Depois de conversar com minha irmã chateada, pedi a ela que nunca mais mencionasse o nome do meu ex. Tenho uma história incrível que aconteceu comigo e com minha esposa Jennifer. Estamos juntos há 9 anos, desde que éramos amigos de escola. É como se tivéssemos saído de um conto de fadas. Nos cruzamos em um baile forçado da escola e daquele momento éramos inseparáveis. As pessoas nos viam como o casal perfeito, mas no fundo tínhamos sonhos diferentes sobre o futuro. Eu aspirava à advocacia, mergulhando nos livros para me tornar advogado. Jennifer, por outro lado, aspirava à vida em Hollywood, querendo se tornar atriz. Apoiei totalmente Jennifer, embora não pudesse negar que estava nervoso sobre como iríamos seguir em nossas próprias estradas. Enquanto eu estava mergulhado nos livros de direito, Jennifer foi incansavelmente a audições por todo o país.
Curiosamente, apesar de ela ser 2 anos mais velha, me formei antes dela porque ela estava uma nota abaixo da minha. Permaneceu um mistério para mim, porque toda vez que eu perguntava sobre isso ela começava a se defender. Olhando para trás, posso dizer que se eu soubesse a verdade, talvez tivéssemos reconsiderado nosso relacionamento naquele momento. Mas fique tranquilo, o motivo ficará claro mais tarde. Depois de terminar o ensino médio, fui para o exterior estudar direito e assim começou nossa jornada no campo dos relacionamentos à distância. Já previa ceticismo, mas decidi firmemente que teríamos sucesso. Conversamos todas as noites. Sempre ia procurá-la em feriados e ocasiões especiais. Às vezes ela não estava disponível para comunicação por vários motivos, mas não insisti nisso. Mas depois da formatura, ela me deu uma notícia inesperada. Ela anunciou seu desejo de estudar atuação na Europa. A comunicação à distância dentro do mesmo país é uma coisa, mas agora enfrentamos um problema ainda maior. Mas agora que estávamos separados por um oceano inteiro, não pude deixar de sentir uma sensação de ansiedade. Mas Jennifer me tranquilizou, prometendo intermináveis telefonemas e conversas noturnas para superar essa distância. O tempo passou, ela continuou a atuar na Europa e eu fiquei aqui, imerso nos livros de direito. No caminho conheci muitas pessoas interessantes, incluindo mulheres, mas a nossa comunicação permaneceu puramente amigável. Exames da Faculdade de Direito, 2 e o próximo exame da Ordem, toda a minha atenção estava voltada para os estudos. Vários anos se passaram e eu me formei com sucesso na Faculdade de Direito e passei no exame da Ordem. Consegui um emprego em um escritório de advocacia médio, onde me especializei em contratos corporativos. Talvez não tenha sido uma escolha de carreira emocionante, mas me proporcionou uma renda estável. Enquanto isso, Jennifer voltou aos Estados Unidos e participou ativamente da audição, embora tenha enfrentado diversas rejeições. No final, formalizamos nosso relacionamento e nos casamos, apesar de já estarmos juntos há vários anos. Com o tempo, subi na carreira em um escritório de advocacia e Jennifer conseguiu alguns pequenos papéis de atriz. Decidimos sair de um apartamento apertado e comprar uma casa na Virgínia, embora o preço fosse considerável. Felizmente, meu emprego estável e bom histórico de crédito nos permitiram pagá-lo com conforto. Conseguimos um empréstimo hipotecário com sucesso, mas então aconteceram problemas. O CEO da minha empresa esteve envolvido num escândalo de peculato, que levou ao colapso de toda a empresa. Meu trabalho desapareceu durante a noite. Além disso, acumulamos dívidas, e se não conseguíssemos pagar a hipoteca, corríamos o risco de perder a nossa nova casa. Quando contei essa notícia à minha esposa, choramos juntos do fundo do coração, e então nos reunimos e começamos a pensar em soluções para nos mantermos à tona. Pensamos em vender o imóvel ou procurar um emprego de meio período, por exemplo. Jennifer assumiu o papel de vendedora de hambúrgueres. Nossas tentativas de salvar a situação foram como colocar um curativo em um navio que afundava rapidamente. Não seria suficiente. A data de encerramento do empréstimo hipotecário aproximava-se, aumentando a nossa pressão. Mas, poucos dias antes de estarmos à beira do colapso financeiro, minha esposa deu a notícia surpreendente. Ela assinou um contrato importante com a televisão. Ela manteve silêncio sobre os detalhes, enfatizando sua natureza ultrasecreta, e disse que nem sequer seria tornado público. Embora tenha despertado algumas suspeitas em mim. Mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas, não é? Com o passar do tempo, minha esposa continuou a ganhar experiência como atriz e a expandir seu repertório. Todos nós já ouvimos falar das medidas extremas que os programas de TV tomam para evitar spoilers, por isso não me debrucei sobre o mistério que cerca o novo emprego da minha esposa. Além disso, o sólido salário que recebia era mais que suficiente para pagar a hipoteca. Quando nossos problemas financeiros foram resolvidos, a vida pareceu voltar ao normal e eu me vi na nona nuvem. Às vezes, eu quase queria permanecer felizmente inconsciente das rachaduras que começaram a aparecer em nosso casamento. Mas o tempo voou. Quase meio ano se passou sem pesadelos sobre a perda da casa. Finalmente nos livramos desse fardo, ou assim parecia.
Apenas 3 meses depois, consegui um novo emprego num pequeno escritório de advocacia que estava mais preocupado em proteger os interesses do público do que em atividades corporativas. Embora o salário fosse menor, eu me sentia como um assistente de pleno direito de pessoas comuns que precisavam de ajuda. Ao mesmo tempo, a carreira de atriz de minha esposa parecia ter atingido novos patamares. Seu salário crescia a cada ano, mas ela mantinha em segredo sua atuação profissional, fornecendo poucas informações sobre suas atuações. Com o passar do tempo, não consegui afastar a crescente suspeita de que algo estava errado. Pareceu-me que o desejo de obter transparência e compreensão do que ela faz não era descabido, especialmente porque a sua carreira contribuiu largamente para o pagamento do empréstimo hipotecário, e pareceu-me justo querer ter pelo menos alguma ideia do trabalho dela. Mas rejeitei minhas suspeitas como paranoia e decidi mais uma vez deixar tudo como está. No final, tive tarefas mais importantes, como um novo emprego e desenvolvimento pessoal. Aliás, fiz uma nova dieta e resolvi ir à academia 3 vezes por semana. Jennifer também parecia estar se esforçando, vestindo-se impecavelmente e aplicando maquiagem antes de sair de casa. Estranhamente, nossa intimidade diminuiu e raramente saíamos mais, deixando-me com uma sensação de perplexidade e distanciamento. Vendo como ela fica à vontade com $1 milhão, fiquei intrigado. Eu entendi que a indústria da televisão exige muito, mas não sabia que o programa se escondia por trás de sua aparência impecável. Olhando para trás, podemos dizer que toda esta situação parece irreal, como se fosse inventada. A história tomou um rumo inesperado quando um dia um benfeitor anônimo decidiu me revelar o segredo de Jennifer. Quando cheguei ao trabalho, vi um envelope branco liso cuidadosamente escondido na gaveta da minha mesa. Meu nome e uma mensagem urgente estavam escritos em negrito. Leia imediatamente. Com curiosidade e apreensão, abri o envelope com cuidado e uma série de fotos apareceu na minha frente, das quais meu queixo caiu de descrença. Nas fotos, Jennifer era retratada em um ambiente que lembrava estranhamente um clube de strip, e envolvida em atividades que destruíram minha ideia da nossa realidade. No início, tratei isso como um possível erro, ou uma pegadinha bem pensada, da qual rirei mais tarde. As fotos que me chamaram a atenção não eram muito nítidas, o que deixava margem para dúvidas e identificações equivocadas. Agarrando-me desesperadamente à esperança, convenci-me de que tudo isso era apenas um mal-entendido ou uma piada maliciosa. Mas ninguém veio me acalmar ou dissipar meus medos, o que só piorou minhas preocupações. No fundo, eu sabia que não poderia mais ignorar esse sentimento incômodo. Tendo alguns fundos acumulados durante o meu trabalho anterior de forma voluntária, que realizei antes do meu trabalho atual, decidi contratar um detetive particular. Era necessário chegar à verdade, mesmo que isso significasse enfrentar revelações perturbadoras para as quais eu não estava preparado. Eu não conseguia me envolver em atividades clandestinas, como frequentar clubes de strip ou algo pior. Além disso, se as minhas suspeitas fossem infundadas, seria injusto expor a minha mulher a preocupações desnecessárias. Mas eu sabia que precisava descobrir a verdade, fosse ela qual fosse. Eu não tinha dinheiro para contratar um investigador particular, mas apreciei a minúcia. O detetive chegou à origem das fotos, sem medo de sujar as mãos em busca de respostas. Um dia depois, um relatório detalhado e fotos em alta resolução foram colocados na minha mesa, sem deixar dúvidas. Ficou claro em preto e branco que minha amada esposa, Jennifer, com quem vivi 9 anos maravilhosos, desempenhava o papel principal em um clube de elite de amantes do entretenimento íntimo. Meu coração doeu. Senti uma forte pressão na minha garganta e ficou difícil engolir. Eu senti como se um golpe estivesse sendo desferido rapidamente no peito. O choque do que aprendi me atingiu como uma onda gelada. 9 anos de casamento, sonhos de constituir família depois de quitarmos a hipoteca, tudo isso agora estava em jogo. Eu me senti privado de visão. Fui dominado por uma sensação de traição. Era impossível imaginar que Jennifer, minha companheira de vida, pudesse estar envolvida em uma vida tão secreta. Eu estava desesperado por respostas. Naquela noite, sentei-me sozinho na sala e esperei que ela voltasse, esperando que ela desse alguma explicação para a confiança quebrada entre nós. A noite continuou e várias horas se passaram antes que eu ouvisse o som de uma chave girando na fechadura.
Quando ela entrou pela porta, vi uma expressão de surpresa em seu rosto por eu não estar dormindo. Eu geralmente estava dormindo quando ela chegava em casa. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que isso foi um sinal de alerta, mas às vezes a clareza só vem em retrospectiva. O peso das evidências pesava sobre mim, mas queria dar a ela uma chance de explicar. Respirando fundo, perguntei diretamente por que ela trabalhava em um clube para amantes da intimidade. A reação dela foi instantânea. Ela congelou no lugar, como se tivesse sido pega de surpresa. Não, eu não trabalho num lugar assim. Por que você diz isso? Confusa, Jennifer perguntou de onde vieram minhas acusações. Ela não conseguia entender por que tirei tais conclusões. Apesar da explosão de raiva, consegui manter a calma. Insistindo para que ela fosse honesta comigo, não queria deixar esse assunto sem atenção. Mas Jennifer continuou a negar o seu envolvimento no que estava a acontecer, lançando-me olhares incrédulos, como se duvidasse da minha sanidade. Não querendo deixá-la descartar minhas preocupações, tomei a iniciativa. Retirando as fotos incriminatórias, espalhei-as uma por uma, observando cuidadosamente a reação dela. À medida que seus olhos examinavam cada imagem, percebi que seu rosto estava perdendo a cor e um sentimento incondicional de culpa emanava dela, como o calor intenso de um forno. Naquele momento, todas as minhas dúvidas sobre a autenticidade das fotos evaporaram. Para minha surpresa, Jennifer não mentiu mais nem se defendeu, apenas desabou na minha frente, soluçando incontrolavelmente. Entre lágrimas, ela confessou que a sua participação neste clube estava ligada a uma tentativa desesperada de salvar a nossa casa, pelo bem do nosso futuro juntos. Ela expressou profunda vergonha e remorso, reconhecendo até que ponto havia afundado. Ela implorou por compreensão, explicando que não suportava que eu descobrisse a verdade e queria escondê-la. Mas apesar dos seus apelos chorosos, o sentimento de traição só se intensificou, perturbando todos os meus instintos. A decepção e o aborrecimento nasceram em mim quando indiquei a Jennifer que o medo dela da minha decepção não lhe dava o direito de me trair dessa maneira. Seu pedido de desculpas parecia uma fraca tentativa de cobrir uma ferida profunda, apenas um curativo em um osso quebrado. Ela tentou se justificar dizendo que nunca quis me machucar e não queria que eu descobrisse seu segredo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como ela poderia esperar que tal desculpa fosse suficiente para compensar a dor que ela causou? Minhas perguntas foram para o futuro. Perguntei sobre seus planos para o futuro. Lembrei-lhe que consegui um novo emprego há alguns meses e que poderíamos ter pago a hipoteca se ela não tivesse recorrido a esses passeios noturnos. Ela parecia confusa, incapaz de dar uma explicação satisfatória. Naquele momento, percebi que não precisava mais ouvir nada. Tudo se encaixou como peças de um quebra-cabeça. Marcas de grife penduradas em cabides, decoração luxuosa decorando nossa casa e seu guarda-roupa por $1000. Tudo isso de repente fez sentido. Como eu poderia não perceber isso? A realidade me atingiu como um soco forte no estômago. Jennifer não era mais uma atriz modesta perseguindo seus sonhos. Ela havia se transformado em um objeto de desejo altamente remunerado. Uma pergunta pairou no ar. Ela gostou de todo esse dinheiro, fama e tudo que veio com isso? Ela continuou em silêncio, e esse silêncio se estendeu por milhares de quilômetros. No final, ela perguntou: o que devo fazer? Você quer que eu largue esse emprego? Lágrimas brotaram dos meus olhos enquanto eu tentava descobrir como poderia confiar nela novamente. Naquele momento, ficamos em silêncio, como duas estátuas de pedra em um monumento de casamento que já foi enorme, mas agora está em ruínas, desesperados por um milagre. Minha vida parecia uma piada de mau gosto, uma reviravolta cruel do destino. E então ela quebrou o silêncio, implorando por uma segunda chance e prometendo desistir de sua participação já no dia seguinte. Gostaria de dizer que permaneci firme e frio, expulsando-a resolutamente. Para ser honesto, lutei com minhas emoções e pensei em afastá-la. Seria uma reação justificada, a coisa certa a fazer. E às vezes eu estava muito perto de fazer isso. Divórcio era uma palavra que eu não conseguia dizer. A ligação profundamente enraizada entre nós, a experiência partilhada que nos moldou, tudo isto não me permitiu abandoná-los tão facilmente.
Em vez disso, contra o meu melhor julgamento, disse a mim mesmo: ótimo. Decidi dar a ela uma segunda chance, embora com cautela. No dia seguinte, apesar das suas objeções, insisti em acompanhá-la ao clube para ver pessoalmente a sua demissão. Diante dos meus olhos, minha esposa encontrou seu chefe, e não pude deixar de cerrar os punhos ao ver seu sorriso maroto. Após essa aprovação emocionalmente intensa, partimos juntos, buscando consolo em nosso caminho comum na busca pela cura e pela reconciliação. Em um esforço para restabelecer nossa conexão, decidi tirar uma semana de folga e dedicá-la ao reencontro com minha esposa. Voltamos àqueles momentos da nossa juventude, quando éramos adolescentes apaixonados, lembrávamos de coisinhas fofas, pregávamos brincadeiras bobas e ríamos. Foi um sentimento nostálgico e, por um breve momento, me permiti acreditar que nosso relacionamento poderia ser salvo. Por mais estranho que possa parecer, mas foi graças ao trabalho anterior da minha mulher neste lugar terrível que conseguimos manter a nossa casa, que eu, tradicionalmente considerado o ganha-pão da família, tinha dificuldade em aceitar. Mas ela desistiu bem diante dos meus olhos, e agora tivemos a oportunidade de nos dedicarmos mais tempo um ao outro, renovando o desejo de restaurar o que estava tenso. Mais uma semana se passou e minha esposa começou a procurar ativamente por novas vagas. Ao mesmo tempo, meu escritório de advocacia me designou para conduzir uma ação judicial com uma oferta elevada de US$ 1 milhão, para a qual tive que ir à Indiana. A perspectiva de viagens de longa distância novamente me causou uma sensação de ansiedade. Mas tendo recebido as promessas e garantias da minha esposa, criei coragem e concordei com este trabalho. No aeroporto nos despedimos apaixonadamente, fazendo promessas um ao outro, nos abraçando e beijando com força. Quando peguei a estrada, fiquei entusiasmado com meu novo papel profissional e ansioso por ter confiado em Jennifer novamente. E então fiquei na encruzilhada, pronto para iniciar um novo capítulo na minha carreira e no meu relacionamento. Diante da escolha entre confiar em minha esposa, que permanecerá fiel durante minha ausência, ou terminar nosso casamento, decidi confiar nela. Entendi que alguém poderia condenar essa escolha, mas acreditei na possibilidade de redenção e crescimento para nós dois. Mas no exato momento em que tudo começou a funcionar da melhor maneira possível, a lei de Murphy voltou a fazer-se sentir. O universo parecia determinado a me testar ainda mais, desafiando minha determinação. Admiti que era fraco e mostrei que ainda tenho muito que aprender sobre resiliência e força. A vida mudou dramaticamente, forçando-me a enfrentar novas lições. Nas primeiras semanas de trabalho em um novo local, representando os interesses de adolescentes que se encontravam à beira da prisão em uma colônia, percebi que o trabalho traz verdadeira satisfação. Tive o prazer de proteger os interesses destas pessoas vulneráveis, dando-lhes a oportunidade de um futuro melhor. Era o trabalho mais significativo que eu procurava. Apesar da grande carga de trabalho, tentei ligar para minha esposa todas as noites durante minhas viagens. Mas depois de algumas semanas, não pude deixar de notar mudanças na sua acessibilidade e capacidade de resposta. Houve momentos em que ela não conseguiu entrar em contato conosco ou nem respondeu. Claro, ela explicou isso dizendo que estava procurando emprego ou fazendo algumas tarefas, e eu aceitei isso pelo valor nominal. E de repente, quando eu estava no trabalho, chegou uma mensagem de texto misteriosa. Foi do mesmo anjo anônimo que primeiro me avisou sobre a vida secreta de Jennifer. Só de ver esta mensagem novamente causou uma onda de ansiedade e meu coração começou a bater forte novamente. Sem perder tempo, respondi rapidamente à mensagem misteriosa e marquei um encontro em um restaurante local para a terça-feira seguinte. Os dias que antecederam este dia fatídico pareciam voar dolorosamente devagar. Mas finalmente chegou a terça-feira. Depois de terminar o trabalho às 17 horas, fui ao restaurante. Chegando um pouco mais cedo, olhei o cardápio e selecionei um prato aleatoriamente. Embora minha atenção estivesse longe de estar voltada para a comida, minha atenção estava voltada exclusivamente para o convidado misterioso que iria desvendar minha vida novamente. Já eram cerca de 6 da tarde quando uma mulher elegante entrou graciosamente pela porta do restaurante. Quando ela se aproximou da minha mesa, reconheci-a como aquela que eu esperava. Com confiança, ela se apresentou. Meu nome é Nancy e você provavelmente é o marido de Jéssica.
Tendo confirmado sua suposição, não pude deixar de sentir uma onda de curiosidade. Como ela conseguiu essas fotos difamatórias? Percebendo minha intriga, Nancy suspirou profundamente e respondeu. Costumávamos trabalhar juntos no mesmo clube, ela começou. Eu parei na semana passada. Após uma breve pausa, ela olhou para mim com atenção e continuou. Eu deveria ter contado tudo a você antes, mas estava com medo de perder meu emprego. Um turbilhão de emoções passou por mim. Nervosismo, excitação e incerteza. Enquanto as palavras de Nancy pairavam no ar, não pude deixar de me inclinar para a frente, em antecipação, pronto para ouvir toda a história que ela estava prestes a revelar. Nancy fez uma pausa, exalou lentamente, depois organizou seus pensamentos e começou sua revelação. Jéssica e eu éramos colegas, começou Nancy, com a voz cheia de lembranças. Trabalhávamos no mesmo turno e muitas vezes passávamos os intervalos juntos. Trabalhei no clube por 3 anos antes de ela chegar. Lembro-me de ajudá-la a se adaptar, completamente inconsciente de que ela estava escondendo seu estado civil. Nancy parou por um momento, pensando naqueles dias. Perguntei-lhe se este era realmente o trabalho que ela queria e ela, sem hesitar, confirmou com segurança. E tolamente, eu acreditei nela. No início, Jéssica foi para casa imediatamente após o término do turno, continuou Nancy, com uma nota de preocupação em sua voz. Mas com o tempo, comecei a notar mudanças no comportamento dela. Ela começou a passar mais tempo se comunicando com visitantes e funcionários, principalmente com atores. Ela parecia estar em contato próximo com eles. Além disso, não pude deixar de notar como o estilo dela havia mudado. Se em nosso trabalho muitas vezes tínhamos que usar roupas glamourosas, então Jéssica passou para outro nível. Ela começou a se vestir cada vez mais luxuosamente. Após uma breve pausa, Nancy respirou fundo e depois falou sobre o que aconteceu em uma das noites agitadas. Jéssica me convidou para ir a uma boate com ela depois do trabalho, lembra Nancy, com uma nota de arrependimento em sua voz. No final, nós dois bebemos mais do que havíamos planejado, embora eu tenha tido que beber menos porque tinha trabalhado na manhã seguinte. Percebendo a necessidade de me responsabilizar pelo estado de embriaguez de Jéssica, pedi um Uber e resolvi acompanhá-la até sua casa. Durante a viagem, ela me perguntou por que decidi trabalhar no clube. Achei necessário falar honestamente sobre minhas dificuldades financeiras e tentativas frustradas de encontrar emprego em outro lugar. Quando fiz a mesma pergunta, ela primeiro respondeu que estava relacionada ao pagamento da hipoteca. Mas então ela finalmente admitiu que agora trabalha lá porque realmente gosta de uma vida luxuosa. E então Nancy lançou uma bomba que superou todas as revelações contadas até agora. Isso absolutamente me horrorizou. Ela disse que durante uma conversa embriagada, Jéssica mencionou que estava falando da mesma maneira que o marido. O peso dessas palavras me atingiu como um tijolo. Percebendo minha inconsciência, Nancy confessou que havia tirado aquelas fotos secretas com o único propósito de me trazer a verdade. Usando as redes sociais, ela conseguiu encontrar meu local de trabalho e deixou discretamente um envelope com provas em meu estante, esperando que isso levasse a algum tipo de solução. A lembrança daquela noite em que encontrei minha esposa passou pela minha cabeça. Tudo começou para nós, mas ela continuou vivendo apenas para si mesma. Esse fato me atingiu como um raio e não pude deixar de lamentar não ter confiado na minha intuição. Eu me repreendi por ser fraco, por permitir que minhas dúvidas fossem descartadas como dúvidas. Naquele momento, Nancy percebeu meu silêncio e esperou pacientemente pela minha resposta. Com gratidão pela sua franqueza, agradeci-lhe sinceramente antes de lhe contar sobre a minha difícil decisão de pedir o divórcio. E ainda assim, em meio à turbulência, persistiu uma sensação de ansiedade. No momento em que me preparava para pedir o divórcio, fui surpreendido por outro golpe chocante. Chegou uma carta com uma reviravolta inesperada. Para minha descrença, Jéssica me ignorou, acusando-me de abuso, maus tratos e até mesmo infidelidade. As acusações pareciam absurdas. Além disso, eles foram apoiados por uma foto minha e de Nancy tirada em um restaurante. Ficou claro que Jéssica estava me espionando, invadindo minha privacidade, tentando manipular a situação. Dominado pela raiva e pela ansiedade,
percebi que precisava manter a calma mesmo diante de acusações tão infundadas. Apesar das provas disponíveis e das constantes calúnias públicas da minha esposa nas redes sociais, mantive-me confiante na justiça destas acusações. Tendo decidido agir, a primeira coisa que fiz foi recontratar o mesmo detetive particular, munido de muitas provas contra minha esposa enganada. Tendo evidências indiscutíveis, eu estava pronto para revidar. Jéssica pode ter iniciado a batalha, mas eu estava determinado a fazê-la se arrepender. Depois de coletar todas as informações que recebi de um detetive particular, salvei cuidadosamente os backups em meu telefone e computador, garantindo sua segurança para a próxima batalha. Quando tudo ficou pronto, decidi dar um passo ousado e entrei em contato com Nancy, pedindo-lhe que testemunhasse em meu nome na audiência de divórcio. Seu conhecimento e evidências em primeira mão seriam inestimáveis para desmascarar as falsas acusações de Jéssica. Como minha esposa filmou secretamente nossa conversa, ela usou isso para me acusar de infidelidade e outras ofensas infundadas. Depois de um longo dia de suspense, a resposta de Nancy finalmente chegou. Ela concordou em testemunhar em meu nome e tudo o que tive que fazer foi fornecer-lhe os detalhes. Imediatamente enviei-lhe uma mensagem informando que a audiência estava marcada para o próximo mês. Depois de marcar a data, passei a noite organizando e me preparando cuidadosamente para o fim iminente dos jogos traiçoeiros de minha esposa. O tempo pareceu passar dolorosamente devagar até que finalmente chegou o dia da audiência do divórcio. Peguei Nancy e fomos juntos ao tribunal na Virgínia. Quando entrei na sala do tribunal, certifiquei-me de que Nancy ocupava um lugar vazio e dei-lhe a oportunidade de se acalmar calmamente. Tendo adotado um plano estratégico, tomei uma decisão consciente de manter em segredo a presença de Nancy na sala do tribunal até chegar a sua vez de testemunhar. Se minha esposa pudesse me cegar com ainda mais mentiras, então pensei que seria justo se ela ficasse surpresa com a verdade que se desenrolava diante de seus olhos. Chegando ao tribunal, encontrei meu advogado, que se juntou a mim 15 minutos depois que Nancy e eu nos instalamos. Logo minha esposa apareceu, acompanhada de seus parentes, um homem bem vestido que era seu advogado, e um jovem garota que se parecia muito com minha esposa. A visão dessas pessoas causou em mim uma tempestade de emoções, mas permaneci fiel à minha determinação de resistir ao engano que destruiu nosso casamento. O discurso de abertura proferido pelo advogado da minha esposa foi absolutamente chocante. Ele me acusou da mesma infidelidade de que acusei minha esposa. Ele alegou que eu a forcei a largar o emprego, a impedi deliberadamente de encontrar um novo emprego e até fiz falsas acusações contra ela quando consegui uma posição mais lucrativa. Para complicar ainda mais a situação, ele alegou que eu procurei privá-la da oportunidade de receber qualquer forma de pensão alimentícia, deixando-a sem meios de subsistência. Mas a acusação mais ultrajante ainda estava por vir. Alegadamente, recusei-me a apoiar a nossa filha, que alegadamente necessita de assistência financeira. O absurdo desta acusação superou tudo o que eu poderia ter imaginado nos meus sonhos mais loucos. Ficou claro que o advogado da minha esposa pretendia me apresentar como o vilão desta história, por mais absurdas e infundadas que fossem as alegações. O choque no tribunal não diminuiu quando o advogado da minha esposa exigiu que o tribunal me obrigasse a pagar-lhe pensão alimentícia após o nosso divórcio. Fiquei completamente chocado com a audácia desta exigência. Algo não bateu. Minha esposa nunca mencionou que tem uma filha e sua família nunca sugeriu a existência de uma criança. Nem pensamos em constituir família, muito menos em criar uma menina de 11 a 12 anos. Quando eu estava tentando desesperadamente compreender essas revelações chocantes, uma lembrança dos meus anos escolares veio à tona em minha memória. A reação perplexa de minha esposa à pergunta sobre seus planos para o futuro. De repente, percebi que ela devia ter abandonado a escola para esconder a gravidez. Essa constatação me atingiu como um tijolo. Todos esses anos acreditei que não temos segredos, que somos absolutamente transparentes um com o outro. Mas agora, diante dessa revelação, não pude deixar de questionar tudo o que achava que sabia sobre nosso relacionamento. Apesar de toda a sua grandiosidade, ela conseguiu manter esse segredo esmagador à vista durante todos esses anos. Por mais que isso me chocasse, não tive tempo para pensar. O processo de divórcio já estava em pleno andamento e percebi que não poderia me permitir quaisquer vulnerabilidades ou fraquezas.
Tive que reunir todas as minhas forças e lutar pela minha vida. Com esta nova determinação, chegou o nosso momento. É hora de comparecer perante o juiz e expor sua posição. Meu advogado pigarreou, pronto para falar ao tribunal e expor nossa posição. As alegações do advogado de infidelidade da minha parte não têm qualquer fundamento. As fotos e perguntas enviadas não fundamentam tal acusação. Pelo contrário, temos provas concretas que indicam que é o seu cliente quem leva um estilo de vida depravado. Peço ao tribunal que considere as provas A, B e C, que são provas claras e indiscutíveis da confissão aberta do cônjuge do meu cliente em comportamento enganoso causado por motivos financeiros. Estas ações estão em contradição direta com as características que se esperaria de uma pessoa confiável e honesta. É embaraçoso que o advogado da parte contrária distorça as nossas ações e as ações do meu cliente desta forma. Disputamos veementemente a afirmação de que a defesa necessita de apoio financeiro. O documento D indica claramente que ela tem um local de trabalho lucrativo e é perfeitamente capaz de se sustentar. Quaisquer alegações em contrário são enganosas e requerem investigação mais aprofundada. Se o advogado dela insistir em contrário, exigimos que ele forneça documentos bancários como prova de que está certo. A verdade será estabelecida como resultado de um estudo aprofundado dos fatos. Meu cliente está preso em uma teia de engano e manipulação e quer sair dela sem quaisquer perdas financeiras. Estamos confiantes de que o tribunal reconhecerá a validade deste pedido, afirmou meu advogado com firmeza. O juiz fez uma pausa, dando tempo para reflexão antes de prosseguir com o exame das provas apresentadas. A sala do tribunal prendeu a respiração em antecipação. Quando foi anunciada a última prova, a prova D, que apresentava provas indiscutíveis de que minha esposa está trabalhando, seu rosto perdeu a cor. O peso das evidências e a compreensão de que ela havia enganado foram sentidos no salão. As fotos apresentadas, sem dúvida, retratavam minha esposa, que há apenas uma semana trabalhava ativamente em um clube para caçadores de emoções, vestida de maneira extravagante com roupas e joias caras. Esta revelação parece ter confundido seu advogado e causado desconfiança na sua própria família. Quando a teia suja de enganos que ela teceu se desfez na frente de todos, não pude deixar de sentir uma onda de triunfo. Ao longo desta provação, só eu resisti a todos os golpes, e cada um deles revelou-se impiedoso. Admitindo minha culpa por ter lhe dado outra chance e escolhido o caminho da fraqueza, senti uma profunda falta de remorso. Foi a minha vez de atacar e recuperar o controle da minha vida. O golpe final e mais devastador foi desferido quando meu advogado chamou Nancy ao banco das testemunhas. Quando Nancy se levantou, o rosto da minha esposa ficou ainda mais pálido e não pude deixar de sorrir. A cada pergunta do advogado, Nancy confirmava sua identidade e admitia que já havia trabalhado no mesmo clube que Jennifer, minha outrora amada esposa. Sob questionamentos implacáveis, Nancy contou como Jennifer, enquanto embriagada, exibiu descaradamente sua riqueza recém-adquirida e revelou suas próprias mentiras ao marido. A sala do tribunal foi tomada pelo testemunho de Nancy, que revelou ainda mais a profundidade do engano da minha esposa. Quando minha advogada perguntou sobre uma foto específica minha e de Nancy, ela explicou calmamente que havia me contatado para denunciar a infidelidade de Jennifer. Além disso, Nancy explicou que não tinha nada a temer, uma vez que já havia pedido demissão do clube. Ela deixou claro que a foto apresentada não era prova de qualquer infidelidade da minha parte. Para apoiar suas palavras, ela apresentou uma gravação de áudio de nossa conversa. À medida que a fita tocava no tribunal, o rosto de minha esposa ficava cada vez mais infeliz. Era óbvio que ela presumia que eu não tinha nenhuma prova e, se não tivesse, talvez eu tivesse sucumbido ao seu engano. A gravação serviu como um meio poderoso de expor suas mentiras e confirmou meu desejo pela verdade. Quando a verdade foi revelada e não havia mais sombras que a escondessem, a fachada da minha esposa desabou na frente de todos. A gravação de áudio apresentada como prova foi o último golpe que não deixou dúvidas. Quando a gravação terminou, o juiz voltou seu olhar severo para minha esposa e seu advogado. Num tom comedido, o juiz dirigiu-se a ambos os lados. Ambos os lados apresentaram seus argumentos e argumentos em relação à pensão alimentícia. Se você quiser fazer alguma declaração adicional, faça-o antes de eu tomar minha decisão.
Antecipando uma possível explosão de raiva por parte de minha esposa, me preparei, mas para minha surpresa ela ficou em silêncio, enterrando o rosto nas mãos. Obviamente o peso da verdade caiu sobre ela e ela não tem mais palavras. Quando a família da minha esposa e até mesmo seu próprio advogado lançaram olhares desapontados e enojados para ela, um pesado silêncio reinou na sala do tribunal. Todos os olhos estavam voltados para ela quando toda a verdade surgiu sobre ela. Nessa atmosfera sombria, o juiz quebrou novamente o silêncio. Quanto à pensão alimentícia, começou o juiz, creio que o autor não tem fundamentos suficientes para exigir o seu pagamento. O peso de suas palavras pairou no ar, marcando a decisão final nesse turbulento processo. A decisão final do juiz deferiu o pedido de divórcio. Em um instante, me divorciei oficialmente e consegui a liberdade que tanto desejava. Quando saí da sala do tribunal, um largo sorriso se espalhou pelo meu rosto, lembrando o sorriso de uma criança que acabou de escapar impune de algo perverso. Daquele momento em diante, nunca mais falei ou vi Jennifer. Este momento teve um tom agridoce, embora na verdade tenha sido principalmente doce. A amargura veio de perceber que havia gasto tanto tempo e esforço com uma pessoa como ela. Ao mesmo tempo, não pude negar a grande gratidão que sentia pelo meu detetive particular. Ele realmente foi meu salvador, que me salvou de uma avalanche de mentiras e enganos, que revelou a verdade que me libertou. Ele não só salvou minha carteira, mas também me salvou de um enorme choque emocional. Se houvesse um prêmio Nobel para salvar maridos crédulos, ele sem dúvida o teria ganho. Esta vitória é dedicada a ele, aquele que ouviu incansavelmente e desvendou diligentemente a teia do engano. Sou eternamente grato a ele. Mais tarde, descobri que essa mulher mentirosa, a quem eu tanto amava e em quem confiava, deu à luz uma filha quando eu estava estudando no exterior, de um visitante, que ela não viu mais depois da intimidade. Essa menina foi criada pelos pais da minha ex-mulher e escondeu de mim a verdade. Espero que depois que todos, inclusive a família dela, descobrirem o quão traiçoeira e vil essa mulher não queiram mais se comunicar com ela. E espero sinceramente que no futuro ela viva uma vida terrível e difícil. Eu acho que ela merece. A história que quero partilhar aconteceu em 2021, ou seja, há 2 anos e meio. Quero manter minha identidade em segredo porque esta história não tem relação comigo e com meu marido. Vivemos um casamento feliz por maravilhosos 14 anos. Em vez disso, ocorreu um incidente desagradável entre minha mãe, uma mulher encantadora de 59 anos, e meu pai, um homem sábio de 63 anos. Isso nos lembra mais uma vez que a infidelidade não é peculiar apenas às mulheres jovens, às vezes as mulheres mais velhas também podem estar envolvidas nela. Ironicamente, antes deste incidente, eles viviam um casamento feliz há mais de 38 anos. Tudo mudou na quinta-feira passada, mudando o resto da vida dos meus pais. Há 3 anos, eles decidiram se retirar para o pitoresco estado do Arizona. Lá, eles compraram um terreno elegante às margens do rio e investiram em um novo caminhão a diesel equipado com um trailer. De outubro a abril, eles aproveitaram as alegrias da vida no Arizona. Eles dedicaram o resto do ano a viagens interessantes, muitas vezes indo para lugares mais frescos, como áreas montanhosas ou a cativante costa oeste. E eles certamente dedicaram de 4 a 6 semanas à comunicação com minha família tendo como pano de fundo as paisagens sublimes da bela Utah. Para proporcionar o máximo conforto aos meus pais durante as suas visitas, o meu marido tomou a iniciativa de organizar um amplo parque de estacionamento para carrinhas no nosso território. Tem acesso cômodo à eletricidade, água e fossa séptica, o que lhes permite desfrutar plenamente das férias. A presença deles em nosso grande terreno de 16 acres nunca deixa de encantar meu marido, meus filhos e eu. Da mesma forma, estamos ansiosos por nossas viagens à residência deles no Arizona, que sempre se revelam fascinantes. Com o barco e o jet ski à disposição, até fazemos uma viagem no calor escaldante do verão. Além disso, meu irmão e sua família, que moram na Geórgia, visitam nossos pais pelo menos uma vez por ano, o que aumenta ainda mais a alegria de conhecê-los. Embora talvez não possam nos visitar com tanta frequência, meu irmão e sua família tentam passar mais tempo com nossos pais. Até recentemente, eu tinha muito orgulho de dizer que meus pais viviam um casamento exemplar.
Eles foram um exemplo brilhante para meu irmão e para mim, incutindo em nós os valores sobre os quais criamos nossas famílias. De certa forma, a nossa vida familiar era a personificação do padrão do sonho americano. Mas agora vou contar como tudo mudou dramaticamente. Havia muitas pessoas gentis e amigáveis na área maravilhosa onde meus pais moravam no Arizona, mas em meio a esse calor, uma mulher se destacou por motivos que não entendi. Havia alguma qualidade indescritível nela que simplesmente não combinava comigo. Como parte desta história, vamos chamá-la de Josefine, uma mulher divorciada de 64 anos que levava um estilo de vida depravado e se distinguia por um comportamento barulhento e desagradável. Para minha surpresa, minha mãe desenvolveu um forte vínculo com Josefine, o que gerou uma amizade em comum. Essa conexão foi um sinal sério para mim que causou preocupação. Minha mãe não é por natureza fã de festas barulhentas e só ocasionalmente participa de eventos sociais durante o ano. Surpreendentemente, vários amigos da mãe se apaixonaram por Josefine, apesar de seu comportamento às vezes irritante. Apesar de eu ter expressado repetidamente minhas suspeitas sobre Josefine para minha mãe, ela não prestou atenção às minhas preocupações, acreditando firmemente que Josefine não representa nenhum perigo e tem um coração de ouro puro. Mas foi neste momento que as circunstâncias começaram a mudar para pior. Há alguns meses, Josefine comprou um iate. Josefine, com a ajuda de meu pai, escolheu e comprou um iate, tendo recebido recomendações de seus pais sobre seu funcionamento. Os acontecimentos ocorridos na última terça-feira agravaram ainda mais a situação. Por volta das 18 horas, minha mãe, Josefine, e outra amiga, a quem chamarei de Ginny, decidiram sair para tomar um drink no happy hour. Eles decidiram se reunir em um bar ribeirinho local, usando o iate recém-adquirido de Josefine como meio de transporte. Foi planejado que durante várias horas eles beberiam e conversariam à beira da água. Mas meu pai me contou que por volta das 8 horas a mãe dele ligou para ele e disse que a caminhada seria estendida por mais 1 hora. Durante a conversa, minha mãe mencionou casualmente que eles haviam conhecido inesperadamente um conhecido de Josefine. Curiosamente, este encontro levou-os a fazer uma visita improvisada à casa deste homem, às margens do rio. Este evento foi mais um sinal de alerta, porque minha mãe expandiu ainda mais seus planos para aquela noite. Além disso, a identidade deste misterioso amigo permaneceu desconhecida. Surpreendentemente, essas circunstâncias não incomodaram meu pai. Como resultado, minha mãe voltou para casa pouco depois das 9 horas da manhã. No início, tudo parecia normal. No dia seguinte, quarta-feira, passou sem nenhum incidente notável. Mas foi na quinta-feira que os acontecimentos tomaram um rumo inesperado. As 3 mulheres desenvolveram um plano para revisitar o bar para relaxar e tomar um drink no happy hour na esplanada. Este evento foi o quarto sinal de alarme nesta história. Como já mencionei, minha mãe raramente bebe álcool. Mas em poucos dias, ela se aventurou 2 vezes a sair de casa, socializar e beber nas horas vagas. Uma mudança tão dramática no comportamento foi um sinal de alarme inconfundível. Enquanto isso, naquela noite, meu pai e o marido de Jenny iriam se dedicar ao conserto de seus carros. Portanto, a caminhada das senhoras não apresentou problemas do ponto de vista do conflito de horários. Trinity partiu de barco por volta das 18h30, concordando em retornar no máximo às 21 horas. Enquanto isso, meu pai e o marido de Jenny terminaram as reformas por volta das 20 horas. Depois disso meu pai foi para casa e tomou banho. Logo ele percebeu uma ligação perdida da minha mãe, o que o deixou curioso. Intrigado, ele imediatamente ligou de volta para ela. Na conversa, a mãe pediu ao pai que a buscasse, pois ela queria voltar para casa, apesar de Josefine e Jenny prolongarem a caminhada. Compreendendo seus medos, seu pai concordou e a seguiu até o bar. Durante a curta viagem para casa, minha mãe parecia normal por fora. Mas, olhando para trás, o pai notou que ele liderou a maior parte da conversa e a mãe ouviu principalmente. Ao chegar em casa, a mãe se ajoelhou diante do pai e abraçou suas pernas com força, pressionando a cabeça contra a barriga. A princípio, o pai pensou que ela estava iniciando um momento íntimo, mas logo percebeu que ela estava chorando. Ele gentilmente a levantou, acalmou-a, abraçou-a e perguntou gentilmente sobre o que aconteceu com ela.
De repente, a mãe criou coragem e confessou sua traição ao pai. Naturalmente, ele foi pego de surpresa e só conseguiu responder intrigado: "O quê?" Quando a confirmação soou na conversa, o pai ficou em estado de profundo choque, incapaz de perceber plenamente a severidade da confissão de sua esposa. Apesar do choque, ele continuou a apoiar minha mãe, abraçando-a com força enquanto ela chorava inconsolavelmente. Esta revelação foi simplesmente incrível em escala. Após 38 anos de casamento e 40 anos de convivência, a união deles até então parecia perfeita. Não admira que meu pai estivesse em estado de choque diante de uma traição tão profunda. Aos poucos, percebendo a gravidade da realidade, o pai tomou a difícil decisão de adiar a conversa para amanhã de manhã. Persuadindo delicadamente a mãe a tomar banho, ele mal a forçou a se afastar dele. Mesmo assim, ele a levou ao banheiro, onde ela poderia se refrescar. Depois que ela saiu, seu pai lhe disse calmamente que ela dormiria em um quarto separado naquela noite. Apesar dos apelos desesperados dela para se juntar a ela, ele permaneceu inflexível em sua decisão, garantindo-lhe que resolveriam a situação pela manhã. Durante a noite, minha mãe não conseguia se acalmar e adormecer, seus pensamentos eram absorvidos pelo peso de suas ações. Durante toda a noite agitada, a mãe continuou tentando olhar pela porta do quarto, sentindo uma necessidade urgente de falar com o pai. A cada vez, ele implorava carinhosamente que ela descansasse e garantia que eles definitivamente conversariam pela manhã. Eventualmente, o cansaço cobrou seu preço e ela adormeceu por volta das 5h30 da manhã. Na manhã seguinte, ela acordou às 8h da manhã e viu que seu pai não estava lá e que ele havia transferido todos os seus pertences pessoais para um trailer durante a noite. Este ato simbolizou sua decisão final de romper com ela, o que significava que ele não queria mais continuar o relacionamento. Todo o peso de sua decepção ficou claro, ele havia chegado ao ponto em que sua ligação com ela se tornou irreparável. Diante da infidelidade de minha mãe, meu pai demonstrou firme determinação em lidar com a situação, apesar de viverem juntos há 4 décadas. O pai lidou com esta situação difícil com uma resistência incrível. Ele moveu habilmente suas coisas sem causar problemas à mãe. O quarto deles tinha uma porta de correr que dava para o pátio, o que lhe permitia recolher discretamente roupas e pertences pessoais e colocá-los na van antes de sair. A princípio minha mãe tentou contatá-lo por telefone, mas ele não atendeu. Em vez disso, ele optou por se comunicar com ela por meio de mensagens de texto, dando tom para suas futuras conversas. Na manhã do dia 9 de abril, exatamente às 6h da manhã, ocorreu a separação oficial dos meus pais. Essa notícia tirou a mãe da rotina. Em desespero, ela discou novamente o número do pai e desta vez ele atendeu. Com calma, ele repetiu as palavras escritas na mensagem. Ele disse que estava pedindo divórcio e moraria em um trailer até que o processo fosse concluído. Apesar dos pedidos de minha mãe para conversar com ele, para lhe dar a oportunidade de se explicar, ele deixou claro que não estava interessado nisso. Na última conversa antes do final da conversa, meu pai disse à minha mãe que ela receberia informações do advogado dele assim que ele o contratasse. Além disso, disse que já havia entrado em contato com o marido de Jenny, que estava na festa com minha mãe e Josephine naquele momento. Embora os detalhes sejam desconhecidos para mim, parece que o marido de Jenny descobriu sua infidelidade e posteriormente a expulsou de casa. Jenny está atualmente buscando refúgio temporário com Josephine enquanto elas passam por esse período turbulento e tentam resolver suas situações. Depois de conversar com minha mãe, meu pai recorreu a mim e a meu irmão para contar a amarga notícia. No início ficamos surpresos, pensando que se tratava de algum tipo de piada de mau gosto. Mas quando a gravidade da situação ficou clara, as emoções tomaram conta de mim, levando-me às lágrimas. Desde então, o estado emocional da minha mãe deteriorou-se significativamente. Durante a última semana, em busca de meu pai, ela viajou teimosamente de um acampamento a outro, percorrendo uma distância incrível, mais de 1.500 quilômetros. Meu irmão e eu sabemos onde meu pai está, mas prometemos não contar a ela. Meu irmão e eu estamos firmemente ao lado de meu pai, dando-lhe apoio constante nesta difícil situação, porque ele é sem dúvida uma vítima. Ao mesmo tempo, estamos preocupados com a nossa mãe. Seu comportamento desequilibrado, falta de apetite e sono,
bem como a busca frenética pelo pai, nos fazem temer pelo seu bem-estar. O medo constante de que ela possa sofrer um acidente, ter um ataque cardíaco ou até mesmo se machucar nos assombra, especialmente porque ela tem falado repetidamente sobre sua falta de vontade de viver sem o pai. Agora estamos diante de uma questão urgente. Vale a pena revelar o paradeiro do nosso pai para diminuir a ansiedade da nossa mãe? Mas dado que o nosso pai pediu explicitamente a confidencialidade, é importante respeitar a sua vontade e manter a confiança que depositou em nós. Se denunciarmos o seu paradeiro, isso poderá comprometer a nossa confiança e relacionamento com ele. Embora possamos informar a nossa mãe sobre o paradeiro dele, isso pode trazer-lhe paz de espírito temporária, mas também pode doer se ela quebrar a promessa e começar a procurá-lo. Em última análise, a nossa prioridade deveria ser apoiar o pai neste momento difícil, bem como garantir o bem-estar da mãe de outras formas. Nesta situação difícil, quando nosso pai ficou completamente chocado com as ações da nossa mãe, é muito importante que respeitemos o seu pedido de confidencialidade e mantenhamos a sua confiança. Em primeiro lugar, devemos dar um apoio constante ao nosso pai, que de facto é uma vítima nesta situação. É claro que eu, como filha, posso ter pensamentos e emoções conflitantes, mas devemos permanecer firmes no nosso desejo de apoiar plenamente o nosso pai. Não importa quão difícil seja, devemos permitir que nossa mãe enfrente os problemas associados à responsabilidade por suas ações. Se precisar de aconselhamento sobre os próximos passos a seguir, pode ser útil procurar o conselho de um amigo da família, conselheiro ou psicoterapeuta confiável que possa fornecer uma avaliação objetiva e apoio durante este período difícil. Ontem, minha mãe estava na região de Street George, procurando muito por meu pai. Para quem não sabe, Street George está localizada no sudoeste de Utah. Para apoiá-la e protegê-la, consegui convencer minha mãe a vir à nossa casa e passar algumas noites conosco. Felizmente ela concordou e espera-se que chegue esta tarde. Uma série de eventos profundos ocorreram nos últimos 10 dias. Minha mãe veio à minha casa claramente deprimida e parecia muito mal. Após uma breve conversa, nós a aceitamos e permitimos que ela relaxasse em um dos quartos. Mais menos de uma hora depois, minha filha mais nova, saindo do quarto, começou a me chamar persistentemente. Quando corri para lá, vi que ela estava se contorcendo em convulsões, apertando a parte inferior do abdômen e a região pélvica, incapaz de se mover. Numa situação tão difícil, meu marido rapidamente a carregou até o carro, decidindo procurar ajuda médica com urgência. Corremos para o pronto-socorro, observando forte desconforto e suor, além de sinais evidentes de febre alta. No hospital, os médicos consideraram a possibilidade de infecção, possivelmente infecção urinária, e se ofereceram para fazer vários exames. Além disso, foi prescrito tratamento para desidratação grave. Mais tarde, descobriu-se que minha mãe havia contraído uma doença sexualmente transmissível por causa da intimidade. Felizmente, a doença sexualmente transmissível que a mãe adquiriu pode ser tratada com antibióticos. O médico aconselhou-a a passar a noite no hospital até que a temperatura baixasse e o seu bem-estar geral melhorasse. Infelizmente, após 48 horas, não houve progresso visível no seu estado. Naquele momento, a situação mudou para pior. A médica expressou temor de que possa estar lidando com um tipo de doença venérea resistente a medicamentos, que se tornou cada vez mais difundida nos últimos anos. Nesse sentido, foi-lhe prescrita uma combinação de antibióticos potentes. Após 5 dias, a temperatura caiu e o quadro ficou estável. Ela recebeu alta do hospital ontem. Durante sua permanência no hospital, a mãe sempre perguntava sobre o pai, querendo saber se ele havia entrado em contato com ela para perguntar sobre seu bem-estar. Para ser sincero, eu disse a ela que ele não havia feito uma única ligação, mas garanti que lhe dava as últimas notícias todos os dias. Minha família e eu a visitávamos todos os dias para apoiá-la e nos comunicar. Cuidamos para que ela não ficasse muito tempo sozinha, tentando evitar o sentimento de solidão. Infelizmente, esta abordagem parece ter aumentado o seu sentimento de depressão. Atualmente, de volta a uma casa aconchegante, a mãe parece estar fazendo progressos físicos no caminho da recuperação. Mas o seu estado emocional permanece instável. Desde que voltou, ela tem escrito e ligado constantemente para o pai,
procurando desesperadamente se comunicar com ele. Decepcionada e abatida, diz ela, depois de 40 anos de convivência, acho que ele pelo menos vai falar comigo. Quando ouvi isso, fiquei com raiva e a ataquei com palavras insultuosas. Eu disse, se você não tivesse se comportado assim, nada disso teria acontecido. É tudo culpa sua. Você destruiu nossa família. Embora houvesse uma verdade inegável nessas palavras, o remorso tomou conta de mim quase imediatamente e imediatamente pedi desculpas a ela. Dominada pela emoção, ela começou a chorar, agarrando-se firmemente a mim. Tivemos uma longa conversa, de mais de 2 horas, durante a qual ela se abriu e contou toda a verdade. A pessoa com quem a mãe teve um relacionamento íntimo era um construtor de 28 anos que trabalhava em uma instalação próxima. Acontece que esse cara, apesar da diferença significativa de idade, 31 anos, iniciou ativamente um relacionamento com uma mulher casada. Seu comportamento só pode ser descrito como desrespeito e desprezo. Junto com 2 camaradas, ele decidiu alugar um trailer à beira do rio por um longo período, 6 meses, em vez de ficar em um hotel. Agora, infelizmente, chegamos à parte mais sombria da história. Segundo a mãe, ela teve contato com esse homem na terça-feira, enquanto Josefine e Jenny mantinham um relacionamento amoroso com outras 2 pessoas. Sim, pode parecer chocante, mas foi exatamente assim. Mas na quinta-feira, seu namoro a capturou de tal forma que ela não resistiu à intimidade com ele. Quando ouvi essa notícia, fiquei profundamente enojado e chocado. Eu não poderia imaginar que minha própria mãe pudesse se comportar dessa maneira. Apesar de seu crescente desconforto e falta de vontade de discutir esse assunto, continuei teimosamente a insistir no meu próprio. Fiquei me perguntando como ela poderia trair o pai daquela maneira. Em resposta às minhas perguntas, ela simplesmente não entendeu o que estava acontecendo. Ela admitiu que sentiu remorso imediatamente assim que ela e o homem começaram suas ações. Agora, pensando nisso e recontando os detalhes, ela sente muita vergonha. Sou extremamente grato à minha mãe por ter tido a coragem de confessar ao meu pai, embora deva ter sido extremamente difícil para ela. A ideia de que ela, sem saber, transmitiu uma doença venérea ao pai é um cenário realmente assustador, e é muito bom que isso não tenha se concretizado. Isso poderia levar a uma reviravolta catastrófica e a uma enorme tragédia. Apesar disso, a mãe não perde a esperança de que o pai volte. Mas parece que ele já decidiu tudo e tem fama de não cancelar suas decisões. Nesse sentido, a mãe planeja partir no sábado e continuar a busca pelo pai. Sem saber o que esperar na sexta-feira, ela planejou uma busca minuciosa em todos os acampamentos da região sudoeste. Sua determinação a faz seguir em frente, apesar da incerteza do que está por vir. Há algo que eu sei, mas não posso compartilhar com ela. É importante que ela ouça isso. Meu pai combinou de entregar os papéis do divórcio para minha mãe na minha casa. Ele quer que ela esteja na presença de sua família para lhe dar apoio durante esse momento difícil. Sexta-feira promete ser um dia incrivelmente difícil, cheio de turbulência emocional. Sinto-me culpado porque sei o que vai acontecer. Apesar disso, sinto-me na obrigação de ajudar meu pai nesse processo. Além disso, é importante para mim estar perto da minha mãe quando ela enfrenta dificuldades. Mais de 1 ano se passou. Mamãe e papai realmente se divorciaram, e essa realidade ainda é difícil para mim compreender. Além da notícia do divórcio, é extremamente importante esclarecer o que vem acontecendo na vida deles desde então. Meu pai, incapaz de perdoar a traição de minha mãe, permaneceu firme em sua posição. Ele é uma pessoa firme de princípios que deixa claro que não aceitará a traição tão facilmente. Portanto, ele decidiu não se comunicar com sua mãe, exceto nos encontros durante o processo de divórcio. A rápida decisão de meu pai de excluir minha mãe de sua vida foi uma surpresa para mim, mas entendo a profundidade de seu ressentimento e a necessidade de se distanciar. Vale ressaltar que apesar de suas relações pessoais terem sido prejudicadas, o pai garantiu uma distribuição justa dos recursos financeiros durante o processo de divórcio. Durante o processo de divórcio, a mãe recebeu uma compensação generosa. O principal objetivo do pai era romper o casamento o mais rápido possível e romper relações com ela.
Embora me doa reconhecer esta realidade, posso simpatizar com os seus sentimentos de traição e desrespeito. Atualmente minha mãe mora em um apartamento modesto não muito longe de nossa casa. Como já mencionado, ela morava em uma magnífica casa às margens de um rio no Arizona, acompanhada de barcos, jet skis e trailer. Juntos, mamãe e papai embarcaram em aventuras de verão, explorando costas e montanhas de todo o país. Só posso imaginar o quanto ela se arrepende de sacrificar tanto por causa de uma excitação passageira. É desagradável perceber que ela trocou uma indulgência temporária por consequências tão duradouras, mas não vou insistir nisso porque há outro ponto importante a abordar. Se do ponto de vista do pai o processo de divórcio parecia rápido e eficiente, o mesmo não se pode dizer da mãe. Infelizmente, após a conclusão do processo de divórcio, sua saúde piorou imediatamente. Como resultado da deterioração do seu estado, ela foi hospitalizada com bronquite, desidratação, desnutrição e depressão grave. Como resultado, ela teve que passar 3 dias no hospital, onde recebeu tratamento e medicamentos para tratar de problemas de saúde mental. Os medicamentos prescritos, no fim das contas, tiveram um efeito positivo, estabilizaram seu estado mental e trouxeram calma. Ao mesmo tempo, tendo como pano de fundo essas dificuldades, ela fez um exame complementar na forma de um possível diagnóstico de lúpus, provavelmente provocado pelo estresse excessivo associado ao divórcio e à perda do pai. Segundo o médico, o estresse intenso pode enfraquecer o sistema imunológico, o que leva ao agravamento de doenças semelhantes ao lúpus. Considerando que a mãe estava lutando contra doenças sexualmente transmissíveis e bronquite bacteriana, é óbvio que seu sistema imunológico está enfraquecido. A este respeito, o médico deu à minha mãe recomendações individuais destinadas a fortalecer a imunidade e a gerir eficazmente os níveis de estresse. Para restaurar o controle sobre o bem-estar geral, a mãe precisa se envolver ativamente no relaxamento e na redução do estresse. É encorajador que ela tenha feito progressos notáveis na sua recuperação nos últimos 6 meses. Infelizmente, a condição atual da mãe está longe da mulher forte e calma que ela já foi. Agora ela parece frágil, quebrada e privada de sua antiga energia vital. Apesar disso, há alguns meses consegui um emprego para ela em uma loja de artesanato onde minha amiga trabalha como gerente. Vale ressaltar que ela cumpre perfeitamente suas funções e recebe elogios por ser uma excelente funcionária. Se ela tiver sorte, este trabalho a ajudará a encontrar um novo propósito. Mas a dura realidade permanece sombria. Ela perdeu muitos dos benefícios que antes desfrutava. Atualmente, a mãe está tomando medicamentos prescritos por um médico para lidar com sua condição. A luta constante contra o estresse é exaustiva, mas ela se esforça para manter suas emoções sob controle. A sua situação habitacional também mudou significativamente. Agora ela mora em um apartamento modesto não muito longe de mim. Aos 59 anos, voltou a trabalhar no varejo, o que marca uma mudança dramática em sua vida. Mas vamos mudar o foco da mãe para o pai. Aparentemente, ele não perde tempo em vão, aproveitando sua liberdade recém-adquirida. Ele mudou completamente para um estilo de vida nômade, viaja sozinho em seu trailer e parece estar aproveitando seu estado de liberdade. Meu pai tem um profundo amor pela natureza e gosta de explorar novos lugares. Nos últimos 6 meses, ele iniciou um relacionamento com uma mulher e parece que eles estão se transformando em algo significativo. Mas aconselho-o a ter cuidado, dada a recente dissolução de um casamento de 40 anos com a sua mãe. Embora a tenha encontrado muitas vezes e possa confirmar a sua boa índole e a sua atitude para com o pai, há um ponto curioso que me é difícil expressar sem parecer irônico. Ela é muito mais nova que eu. Eles estão unidos pela paixão por viagens, já que a menina é blogueira no YouTube e fala sobre suas aventuras. Nos últimos 4 meses, papai e sua namorada fizeram várias caminhadas pelo país. Embora ela não fale sobre o pai em seu canal no YouTube, ela o menciona em alguns de seus vídeos. O relacionamento deles parece muito forte, e o próprio pai diz que está mais feliz do que nunca. Mas, apesar de sua felicidade recente, ele garantiu a mim e a meu irmão que não iria se casar novamente. Curiosamente, a namorada dele tem a mesma opinião.